chamando a atenção. Nós não podemos, se a norma jurídica é o nosso farol, é o nosso guia, em questões objetivas, a nossa subjetividade, a nossa interpretação, ela desaparece. Porque o que vale é o que está estabelecido na lei. É isso que eu quero reforçar com vocês. Por isso que eu disse, vá ao artigo. Olha, eu geralmente, quando faço uma prova do tipo objetivo, durante as aulas presenciais, eu não dou, não entrego a prova para o aluno consultar. Então, veja, essa prova que eu vou colocar a vocês é uma prova que eu aplico em aulas presenciais e provas presenciais. Vocês estão com o privilégio de responder tendo um guia que é a lei. Então, quando taxativamente a lei estabelece algo, ela é restritiva, ela é taxativa. A resposta tem que vir de acordo com o que está na lei. É o fundamento jurídico. Então, isso é muito bom e facilita para vocês esse aprendizado. Olha, no MP, quando a gente fazia as provas, o pessoal já estava no 7º período. Vocês estão vendo, estão discutindo o quê, minha gente? Desconsideração da personalidade jurídica. Em direito civil, vocês, no próximo semestre, vão se deparar com recuperação judicial e falência, que é processo. Algo que vocês vão precisar de ter o background, de ter o estudo já realizado, e não tem. Quando você vê um título de crédito em direito empresarial, é o que o pessoal hoje, em direito empresarial 2, está tendo dificuldade, você vai olhar um título executivo extrajudicial. O que é isso? Isso é processo, que se diferencia de uma sentença do juiz. O que é a sentença do juiz? É um título executivo judicial. Se você não cumpre a ordem judicial, quer dizer, se for numa relação privada de bens, você então irá ter um processo de execução. Tá certo? Então, é por isso que eu dou oportunidade. E acho ótimo essa conversa que a gente tem, porque vai servir para vocês durante o curso. Por exemplo, se eu tenho direito penal, vocês podem, mediante o que vocês já estudaram de direito penal, imputar a alguém um crime que não foi especificado em lei? Não. Por quê? Para que você tenha a incidência do ilícito, é preciso que antes o ilícito esteja determinado em lei. Veja um exemplo aqui, o fake news. O que está sendo discutido hoje sobre fake news? Existe já um crime tipificado, definindo, porque a norma jurídica penal, vocês estudam agora direito penal, vocês veem ali estabelecido o quê? Uma norma geral e abstrata, não é isso? Norma geral e abstrata. Que está definido ali. Tipificado. Se você
consequência jurídica. Não é essa a estrutura da norma jurídica penal? Vocês estão vendo com quem? Quem é o professor? Gustavo Batista. Magnífico. Como é que você vai tipificar ou condenar alguém ou indiciar alguém por um crime que não existe, definido em lei? Você tiveram alguma discussão a respeito disso? Sim, a gente estudou os princípios penais. Um deles é da tipicidade. Se você não tem algo definido como crime, como é que eu vou poder imputar a você um crime que não pré-existiu? Não foi antes definido em lei. Ora, agora, como é que você vai observar a questão de criminalizar uma determinada pessoa, imputar a ele um crime que não foi definido em lei? É o caso do fake news. Veja, não estou aqui estabelecendo nenhuma posição de valor. Eu estou olhando especificamente por quê? Especificamente porque o direito penal estabelece como princípio. Não há crime se uma lei anterior não o define. Não é isso que existe? Claro. E o que é que nós estamos vendo uma discussão agora? O cara vai ser condenado, possivelmente, pode ser indiciado com relação a um crime que não está definido em lei. Existe o crime de fake news? Não. Porque você tem aqueles outros. Calúnia, difamação, isso, mas que você vai para o lado civil. Bom, mas isso eu deixo somente para vocês discutirem. Gustavo, ele tem muito mais conhecimento da área penal do que eu, é a área dele, vocês dizem. Mas são essas coisas que eu quero que você veja. Se você não tem um crime definido e numa prova você vai dizer, olha, ele pode ser indiciado. Pode ser indiciado como? Se não existe o crime anterior. Essa resposta é correta ou certa? Você tem que seguir o quê? O direito penal. Certo? Vamos lá, minha gente. A nossa apresentação. Todos estão visualizando? Sim, professor. Sim, professor. Ótimo. Então, vejam, nós vamos começar hoje a analisar a figura do sócio. Essa aula é importante justamente para que a gente possa observar que a figura do sócio é diferente daquela espécie que nós vimos antes do sócio de capital e do sócio de indústria. Certo? Só relembrando, o que é o sócio de capital? É aquele que faz parte do quadro societário a partir do momento em que ele adquire cotas ou ações, no caso das sociedades anônimas. Então, o que é uma cota? É uma parcela do capital social. Então, neste caso, para que o sócio ele faça parte do quadro societário, no contrato de constituição da sociedade,
foi colocado a sua aquisição, a sua pretensão de adquirir X cotas. No nosso exemplo, Maria, João, José. Maria, no contrato, manifestou a vontade de adquirir 40% do capital social. Se o capital é de 100 mil reais, ela tem que integralizar, pagar 40 mil reais. Certo? João, 30, José, 30. A figura do sócio de indústria é aquele que faz parte do quadro societário, não porque ele adquiriu cota, mas porque os sócios, eles já, por deliberação própria, eles estabeleceram que Antônio poderia participar do quadro societário prestando serviço. Então, neste caso, a contribuição dele não é mediante a participação no capital social, de adquirir cota, mas de prestar serviço com a sua indústria, com o seu conhecimento. Então, neste caso, nós temos o sócio de capital e o sócio de indústria. Aqui, trata da aquisição da qualidade de sócio. Então, o sócio de capital, sendo aquele que, no contrato original, no contrato que estabeleceu a constituição da sociedade, ele manifestou-se como adquirente de 40% do patrimônio societário do capital social. Então, o sócio original é aquele que participou da constituição da sociedade na sua forma inicial. Ora, o contrato de constituição da sociedade. Então, aqueles que participaram, João, Maria e José, são sócios originais. Se, porventura, Severino deseja, posteriormente, entrar, fazer parte do quadro societário, ele poderá manifestar a sua vontade e os demais sócios deliberarão sobre a sua entrada ou não. Por que eles precisam deliberar? Porque a sociedade simples, a natureza jurídica dela é de uma sociedade de pessoas. Só participa do quadro societário aquele que tem intuito persona, affect societate. Os demais sócios desejam, permitem que ele entre. Ficou claro? Alguma dúvida? Ora, então, no momento em que os sócios originais deliberarem pela entrada de Jeremias no quadro societário, ele, então, irá integrar. E aí vai haver uma redistribuição, poderá haver uma redistribuição das cotas de cada um. Então, o sócio que adentra a sociedade, depois de ela já estar constituída, é um sócio da qualidade de sócio derivado. Certo? Ora, isso envolve uma alteração do contrato original. E esse contrato original, ele vai ser averbado, a sua alteração, na junta comercial. Agora, pertence ao quadro societário da clínica de ortopedia, traumatologia, osso quebrado limitada, Jeremias. E a participação de cada um na formação do
patrimônio do capital social está ali determinado. Ele passa a fazer parte do quadro societário. A regra geral, então, é que diz respeito à insubstituibilidade do sócio. O que significa isso? No momento em que a pessoa é admitida como sócia, ele passa a ter direito patrimonial e direito pessoal. O que é o direito patrimonial? É ele, como sócio, seja derivado, seja original, mas sócio capitalista, ele participar dos lucros e das perdas. E da partilha quando da despersonalização da sociedade, quando o encerramento da atividade. Então, é um direito absoluto. É tanto que a cláusula leonina ela é coibida se disser que aquele sócio não tem direito a participar do lucro. Ora, a outra questão de direito que adquire aquele que tem a qualidade do sócio é de representação, de deliberação. Significa dizer o direito pessoal de votar nas deliberações com voz e voto. Ora, então, quem adentra ao quadro societário, ele tem esse direito de representatividade, de direito pessoal de deliberação. E ele não pode se fazer substituir. Ele tem direito de fiscalizar a sociedade e de deliberar. Deliberar significa votar. Então, neste caso, vamos observar o que diz o artigo 1002 e 1003. A cessão que é alienação, é venda de cotas. E o que é cota? Cota é uma parcela do capital social. Se eu tenho, por exemplo, um capital social de R$100.000 e eu distribuo em 100.000 cotas, cada cota vale R$1. Ficou claro? Então, a cota é igual a R$1. Se Maria tem 40% do capital social, que ela, no contrato, estabeleceu o desejo de adquirir 40% do capital social, ela tem que entregar quanto? R$40.000 em dinheiro ou bens. Tá certo? Ora, essa cota, ela pode ser vendida total ou parcialmente. Se, porventura, Maria, que detém 40% do capital social, ela recebe uma proposta de Jeremias, que quer adentrar ao quadro societário. E ela diz, eu vou vender 50% das minhas cotas a Jeremias. Ora, os demais sócios, eles têm que deliberar se Jeremias entra ou não na sociedade. Porque Maria não tem poder absoluto. Ela tem 40% da cota. Ela pode vender totalmente, e neste caso, ela se retira da sociedade, e Jeremias assume os 40%. Mas tudo isso com deliberação por parte dos demais sócios. E essa modificação do quadro societário, quer seja pela entrada de Jeremias em decorrência de adquirir todas as cotas de Maria e ela se retirar, ou então de participar como adquirente de 50%
das cotas do patrimônio que cabe a Maria. Essa reformulação do quadro societário deverá ser levado a registro, aonde? No registro civil de pessoas jurídicas, que é, então, ali a necessidade de expor para a coletividade como está composto e distribuído o quadro societário. Ficou claro para vocês? Alguma dúvida? É. Certo. Veja, o que nós temos é que o sócio é de capital, não é isso? Ele adquiriu o voto. Numa votação em que precise a maioria dos votos, de propósito, eu estabeleci aqui que ninguém tem poder de decisão. Porque, se for preciso a maioria do voto, alguém tem que ter 50% mais um do patrimônio societário. Maria não tem. Para que haja uma maioria na deliberação, é preciso ou que ela se associe na decisão, na deliberação, a José ou João. Ou então, José e João, eles se associam e decidem. Ficou claro? Quem tem maioria absoluta, significa 50% mais um, do patrimônio societário, manda. Eu tenho uma sociedade composta por 10 pessoas. Uma delas tem 90% do patrimônio societário, da participação no capital social. Ela manda. Os demais são sócios minoritários. Porque a votação, a deliberação é por capital, não por número de sócios. Ficou claro? Nada. Professor, eu tenho uma dúvida também. Diga. Professor, se eu não me engano, se eu tiver com o pensamento errado, o senhor me corrige. Uma das tipos de sociedades não personificadas tem como os sócios decidirem por meio de contrato que vai deliberar sobre os demais. Na sociedade simples, poderia isso acontecer no ato constitutivo, escolherem um sócio que vai, falar se uma pessoa pode ou não entrar. O senhor entendeu a minha pergunta? Entendi. Olha, nas sociedades simples, essa regra vai mudar na sociedade empresária limitada. Mas na sociedade simples, veja aqui que não há nenhuma determinação a respeito do poder ou, então, da decisão majoritária. Quanto será? Na sociedade empresária limitada, a pessoa deve ter 75% do capital social para decidir. A maioria, porque é um voto de qualidade. Mas a gente chega lá. No momento, eu quero que você observe o seguinte, que para que haja de um sócio derivado, é necessário que os sócios Travou aqui, professor, para que haja eles decidam, deliberem. E essa votação será feita, então, por maioria, 50% mais um. Professor, travou aqui quando o senhor falou para que haja. Me escutou? Você me escutou?
Não entendi. Quando o senhor estava falando agora a explicação, o senhor falou para que hajam, aí travou. O senhor se lembra onde o senhor parou? Olha, vou reformular a minha informação. Certo. Na sociedade simples, o sócio pode alienar total ou parcialmente suas cotas, certo? Se ele aliena parcialmente, por exemplo, o sócio entrante, vamos dizer assim, ou melhor, aquele que tem a pretensão de fazer parte do quadro societário, ele só entrará se houver permissão por parte dos demais sócios, porque nenhum deles tem poder absoluto, tem maioria de voto. Maria tem 40%, ela não decide sozinha. José tem 30%, João tem 30%, não decide sozinha. Para que haja, então, a permissão da entrada de um terceiro, ou melhor, um quarto indivíduo, é necessário que haja a junção de Maria com José ou com João, ou então José com João. Tá certo? Ficou Entendi, claro? obrigado. Claro. Então, vejam, o assunto que eu vou tratar com vocês agora, vocês vão observar o seguinte: trata-se de responsabilidade da sociedade perante terceiros. O que significa isso? O contrato social faz lei entre as partes. É um contrato privado de constituição da sociedade. Então, as normas e as cláusulas referentes a direitos e obrigações, ali está se referindo a direitos e obrigações entre eles. No momento, então é privado, o contrato é privado. No momento que esse contrato é levado a registro na junta comercial, aí que é a junta comercial, registro público. Então, se dará publicidade aos direitos e obrigações dos sócios. E, neste caso, a coletividade passa a ter conhecimento de como está estabelecido as relações de direito e obrigações entre os sócios e, agora, da pessoa jurídica em relação a terceiros. Porque aquela observação que eu sempre faço a vocês: sócio não é empresário, sócio é investidor. Quem é empresário? A sociedade que, ao ter o contrato de constituição registrado na junta comercial, ou, no caso das sociedades civis, no registro civil de pessoas jurídicas, tem personalidade própria. E agora, nós vamos ter a responsabilidade da sociedade perante terceiros. Quem é a sociedade? Se for Clínica de Ortopedia e Traumatologia Osso Quebrado Limitada, ela é a empresária e ela é que se responsabiliza numa ação judicial como autora ou ré numa lide judicial. Ficou claro? Eu estou fazendo essa observação bem pontual, tendo em vista vocês ainda não terem visto a parte de direito civil referente a contratos. O contrato é realizado entre sócios e pondo os direitos e obrigações de cada um deles neste contrato de constituição da sociedade, que é um ato declaratório.
No momento em que o contrato é levado a registro, nessa situação, dar-se-á publicidade, porque surgiu uma pessoa jurídica. É o Instituto da Personalização. Ela é aquela senhora de direitos e obrigações perante terceiros. Está claro isso, né? Então, vejam, o contrato estabelece a responsabilidade dos sócios perante as obrigações sociais. Se os sócios respondem não subsidiariamente pelas obrigações sociais. E que significa dizer o seguinte: a responsabilidade dos sócios na sociedade simples dependerá da forma que esta adquirir. Omisso o contrato, a regra geral é a responsabilidade ilimitada. O que isso significa dizer o seguinte: vejam, o nome adotado pela clínica de ortopedia e traumatologia Osso Quebrado é a denominação. Ora, e eu fiz a questão de colocar ao final responsabilidade limitada. Então, clínica de ortopedia e traumatologia Osso Quebrado, limitada. Aqui está dizendo, então, que a responsabilidade da sociedade vai até o limite do capital social integralizado e não atinge o patrimônio pessoal dos sócios, desde que o capital social esteja integralizado, algo que nós já vimos antes. Ora, se a sociedade não assume essa limitação da responsabilidade, ela é considerada sociedade de responsabilidade ilimitada. O que significa isso? É que os sócios respondem subsidiariamente pelas dívidas não pagas pela sociedade. Então, o patrimônio pessoal dos sócios pode estar sendo afetado em relação às dívidas da sociedade se ela não adimplir todas as obrigações perante credores. Ficou claro? Então, vejam. No caso, a responsabilidade ilimitada, que está estabelecida no artigo 1022, a regra geral é de que a responsabilidade é ilimitada, subsidiária e solidária. O que é responsabilidade subsidiária? É o corolário do benefício de ordem. O que significa isso? Para que os bens dos sócios sejam atingidos para pagar dívidas da sociedade, é primeiro necessário que seja executada a sociedade. Se ela, a sociedade, sendo executada, ela não tem patrimônio para pagar os credores na sua totalidade, aqueles credores que não foram pagos, subsidiariamente, obedecendo o corolário do benefício de ordem, irão executar os demais sócios. Maria, José e João. Ficou claro? Alguma dúvida? Nenhuma? Então, vamos lá.
Direitos e obrigações do sócio. O artigo 1007, vejo que tudo isso é do ordenamento jurídico da sociedade simples. Participação no lucros e perdas na proporção das respectivas cotas. Vejam vocês aqui que eu coloquei 4 sócios dessa sociedade limitada, que Maria, ou melhor, um tem 40%, Maria tem 30%, José tem 20% e Antônio tem 10%. Então, num capital social de R$100.000. A cota é uma divisão numérica de capital social dividido pelo número de sócios. Para efeito de simplificação, eu digo que foram distribuídos o capital social em 100.000 cotas. Da divisão estabelece que cada cota, o valor dela é R$1. Certo? Então, ele tem direito patrimonial de 40%, 30%, 20% e 10%. O sócio de indústria, eu já expliquei a vocês o que é. Então, nós temos aqui aquele que contribui com serviços. E, vejam, participação nas deliberações, fiscalização e direito de retirada. O que é o direito de retirada? Nenhum sócio é prisioneiro da sociedade. Vejam vocês. O que está vigendo no direito empresarial, que é direito privado, é a autonomia da vontade. É diferente, por exemplo, do direito penal. O direito penal é um direito público. É a coletividade. Aqui é o indivíduo. E, neste caso, é uma relação monetária. Ora, vamos supor que Maria, vamos colocar Maria, bem, sendo a única mulher aqui, Maria deseja sair da sociedade. Ela pode? Pode. É uma manifestação de vontade. Ela simplesmente diz, olha, eu não quero continuar participando desse quadro societário, vamos dizer, porque eu não tenho mais interesse. Pede para se retirar. Ela tem este direito. Só que, pelo artigo 1029, no momento em que ela se retira, ela tem o direito de receber os seus haveres patrimoniais. O que significa dizer que a participação dela de 30% no patrimônio líquido, que é aquele ativo diminuído das obrigações, ela tem que receber. Ela se retira e recebe 30% do que é o patrimônio líquido do empreendimento. Ficou claro? Compreenderam? Alguma dúvida? Nenhum. Ótimo. Por último, vejam, as obrigações do sócio começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando liquidada a sociedade, se for extinta as responsabilidades sociais. Então, vejam, qual é a primeira obrigação dos sócios no momento em que eles elaboram o contrato social? De registrar. E mais ainda,
o direito de, se ele manifestou a vontade, expressou a vontade no contrato de que vai contribuir com 30% da formação do capital social, tem que pagar em bens ou direitos. Tá certo? Então, é isso o que está sendo observado no que diz respeito às obrigações do sócio. É pagar o que foi por ele acordado na Constituição da sociedade, que foi firmado no contrato, é integralizar. Maria tem a obrigação de ou depositar ou entregar 30 mil reais em dinheiro ou um bem que valha 30 mil reais. A segunda obrigação, agora, de todos que já compõem o quadro da sociedade que já está formada, é levar esse contrato a registro. Vejam que são etapas que inicia a própria responsabilidade da sociedade. Vamos agora ver a responsabilidade pessoal dos sócios. Então, nós estamos tendo até aqui responsabilidade da sociedade perante o sócio e agora vamos ver responsabilidade dos sócios. Vejam que em todos os slides eu estou colocando a norma, explicando a norma e colocando o artigo específico. Aquilo que eu disse a vocês, direito empresarial, ele é taxativo. Está disciplinado em lei, que é norma de comportamento e dever ser. Responsabilidade pela substituição. Aquilo que eu falei anteriormente, regra geral, insubstitutibilidade, está aqui colocado. Sócio, sem aquiescência dos demais, não poderá se fazer substituir no exercício das suas funções societárias por quem não é sócio. Então, o sócio, a partir do momento em que ele faz parte do quadro societário, ele é o representante dele. Ele tem direito patrimonial, tem direito pessoal. Alguém quer falar? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Exemplo, se quando tiver uma sociedade simples e ela quiser ser... Porque numa sociedade simples ela não pode ser do tipo sociedade empresária, ela não pode escolher, tipo, se enquadrar em uma... Não que ela seja sociedade empresária, mas em uma categoria, tipo, ela pode ser simples pura, né? Ou simples do outro tipo. Quando ela for ela quiser se enquadrar num dos tipos de sociedade empresarial, essa responsabilidade dos sócios, isso tudo muda de alguma maneira ou não? Não. Certo. Essa foi ótima. Que foi que falou? Daniel Pessoa, professor. Ótima sua indagação. Vejam, no início da discussão sobre sociedade simples, eu ressaltei a importância dela. Qual é? É que as regras dela poderão ser utilizadas pelas sociedades empresárias. Isso, no outro slide estava lá. Justamente. A substituição, ou, no caso, a vedação à substituição, é uma regra que exemplifica isso. Como o indivíduo adquiriu o status de sócio, ele tem, isso é um direito pessoal dele, de deliberação, e direito patrimonial
de receber lucros e benefícios. Isto está individualizado. E ele, por exemplo, numa deliberação, Maria, que é sócia, ela pode dizer, olha, eu vou mandar que Severina me substitua. Na deliberação. Ela não pode fazer isso, não. Nós vamos observar o seguinte, que ela pode, numa determinadas circunstâncias, otorgar um direito de representatividade para que a substitua uma outra pessoa, que é diferente. Mas ela, sendo sócia, os direitos patrimoniais e pessoais a ela pertencem. Tá certo? Certo, professor. A outra questão, cessão de cotas. Veja como isso é importante. E aqui eu volto a referenciar aquilo que eu sempre estou colocando para vocês. Prazo e prova. Cessão de cotas. Cessão, o que é? É venda. Até 2 anos, depois de averbada a modificação do contrato, então, veja, Maria, que tem 40%, ela cedeu suas cotas, ou total ou parcialmente. Então, modificou o quadro societário. E essa modificação do quadro societário, que está modificando, inclusive, o contrato, ele deverá ser averbado. Significa, deve ser levado a registro. Ficou claro? Alguma dúvida? Então, vejo. Alterou-se o contrato com a entrada de um outro sócio no quadro societário e foi levado a registro. Ora, quem cedeu, no caso, Maria, é solidária com o cessionário, aquele que adquiriu as suas cotas perante a sociedade e terceiro, pelas obrigações que tinha como sócio. Então, até 2 anos para frente, Maria responde solidariamente com aquele que adquiriu total ou parcialmente suas cotas. Ficou claro? Nenhuma dúvida? Tudo certo. Ótimo. Terceira, remissão de cotas. Artigo 1004. Veja como eu estou seguindo bem direitinho os artigos do Código Civil. Aquele que deixar de contribuir com o que se obrigou no contrato, nos 30 dias seguintes, ao dar notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora, da demora. Então, vejam 2 expressões técnicas. Quem subscreve obriga-se a integralizar. Então, aqui nós temos subscrição. O que é subscrição? É aquela afirmação no contrato de que deseja adquirir 40% das cotas, ela, então, obriga-se. Se ela obrigou-se, ela deverá pagar, integralizar. Se, porventura, subscreveu e não integralizou, disse que ela está
como sócia remisso ou remissa, no caso de Maria. Então, o que é o sócio remisso? É aquele que subscreveu as cotas e não integralizou. Obrigou-se e não pagou a obrigação. Então, os sócios alertam, estabelecem, então, um prazo para que ela cumpra com a obrigação. Porque a integralização, ela pode muito bem ser feita em bens ou dinheiro. Se ela, por exemplo, tem 40 mil reais para pagar e entregou um Fusquinha que vale 20 mil, ela não integralizou as cotas que subscreveu. Ela é uma sócia remissa, Maria, no caso. Ela tem, então, que integralizar o que falta. Chega, ou então dá outro bem, ou então o que resta para integralizar a cota que ela subscreveu, ou as cotas que ela subscreveu, dar em dinheiro. Ou outro bem no valor de 20 mil reais. Ficou claro? Gestão financeira. O que significa isso? Sócios são solidariamente responsáveis pela ocorrência de distribuição de lucros ilícitos ou fictícios, se os receberem, conhecendo ou devendo conhecer a ilegitimidade. Ora, o sócio adquire o direito patrimonial de receber lucro, desde que ele exista. Inexistindo lucro, não pode existir distribuição de lucro. Será, então, lucro fictício. Ora, se existe isso, significa dizer que ele, o sócio, ou os sócios, que conhecendo ou devendo conhecer a ilegitimidade da distribuição de lucros fictícios, eles são responsabilizados perante terceiro. Porque é lucro fictício. Vejam, essas regras aqui, minha gente, volto a dizer a vocês, fazem parte das normas que disciplinam a sociedade simples, que se estendem às sociedades empresárias. Tá certo? Aqui é gestão financeira. Aqui é deliberação. Responde por perdas e danos o sócio que tendo em alguma operação interesse contrário à sociedade, delibera e a sua deliberação, o seu voto, levou a que houvesse aquela aprovação de determinados atos que venham a prejudicar a sociedade. Então, aqui, o sócio tem o dever de lealdade. O que está por trás dessa deliberação aqui proibida é o sócio que descumpre o dever de lealdade, de afeto de sociedade perante terceiro. Ora, ele, então, decide e, através do seu voto, possibilitou a aprovação de determinada matéria, quando, na verdade, ele tinha interesse pessoal, porque prejudicou a sociedade em interesse pessoal, digamos, em outra sociedade ou em uma determinada causa que ele é parte interessada. Então, aqui nós vemos uma série de vedações. A substituição, a gestão financeira, que é chamada gestão financeira temerária, e aqui a deliberação ilegítima, prejudicial
aos interesses da sociedade. Ele deliberou em interesse próprio e não no interesse da sociedade. Aqui eu quero estabelecer para vocês uma situação extremamente importante, que ela está presente até de forma clara na questão das sociedades limitadas empresárias. Responsabilidade do sócio com o credor particular. O que significa isto? Vejam vocês o seguinte. Nós vimos a desconsideração da personalidade jurídica. Foi isso? O que é a desconsideração da personalidade jurídica? É a aplicação do artigo 50. Em caso de fraude praticado, vamos estabelecer, por um sócio que venha prejudicar terceiro, esse terceiro prejudicado, ele encaminha uma petição ao juiz para que o juiz desconsidere a personalidade jurídica e atinja o patrimônio do sócio que agiu de forma abusiva. Ora, essa é uma relação que vai atingir diretamente, pode vir a atingir diretamente o determinado sócio que praticou um ato abusivo, de acordo com o que estabeleceu o artigo 50. Veja. No caso do artigo 1026, nós temos aí uma desconsideração da personalidade jurídica em sentido contrário, ou em sentido inverso. Em que sentido nós estamos tratando essa hipótese? Vou dar um exemplo. Um sócio, vamos colocar mais uma vez a nossa sócia Maria. A pobre expulsão única mulher. E deter 40%, vamos colocá-la. Maria tem um sócio particular. Esse sócio, ele tem, melhor dizendo, um credor particular dela, como pessoa física, Maria. Ora, o que ocorre? Maria diz, eu não tenho como pagar. Eu não tenho patrimônio. Eu devo, não nego, mas não tenho como pagar. Ora, até a modificação do Código Civil, você tinha aí uma frustração por parte do credor, que ele não podia acionar a sociedade por conta da autonomia patrimonial. Então, este artigo 1026 veio consolidar, cristalizar uma possibilidade de um credor particular de Maria, sócia que é da clínica, ser executada. Então, veja, vai do particular para Maria como sócia. A execução do credor particular poderá ser feita de duas maneiras. Ou, melhor dizendo, de três maneiras. Primeira, o credor vai judicialmente e pede ao juiz que o seu direito como credor, ela tenha a disponibilidade dos lucros que Maria vai receber na sociedade.
Então, Maria deve 20 mil reais. Até completar, saldar a dívida, os lucros que ela oferir da sociedade vai para o seu credor particular. Se for no caso de uma liquidação, o direito que ela teria, digamos, na partilha, ela receberia 50 mil reais. 20 mil reais vai ser para pagar o seu credor particular. E a terceira hipótese é que, se a sociedade não estiver em dissolução, o devedor particular de Maria poderá pedir ao juiz a liquidação da cota dela, Maria. Liquidação significa dizer o seguinte: Maria obriga-se a vender a sua cota e pagar ao seu credor particular. Para quê? Para que o credor particular de Maria não fique frustrado na sua ação de execução decorrente de que Maria não tem bens pessoais, segundo a ela, mas é sócia de uma determinada sociedade. Isso é o que é considerado como desconsideração da personalidade jurídica em sentido inverso, porque vai do particular para Maria participando de um quadro societário. Ficou claro? Dúvida? Professor, bom dia. O senhor pode repetir só essa última parte? Fica firmado a desconsideração da personalidade jurídica em sentido inverso, que eu não entendi muito bem. Certo. Quem foi que perguntou? Maria Fernanda. Ótimo, Maria Fernanda. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o credor insatisfeito, credor particular insatisfeito, por que ele está insatisfeito? Porque não recebeu o seu crédito. Então, ele tem três opções. Isso ele vai solicitar ao juiz para que o juiz decida ou participar, o credor insatisfeito não paga, dos lucros de Maria até o montante da dívida, ou da liquidação, o que couber a Maria. Não havendo a possibilidade de distribuição de lucro ou liquidação da sociedade, pode o juiz decidir pela liquidação da cota de Maria. Significa dizer que Maria venda as cotas que ela tem, para que ela pague a dívida do seu credor. É isso que corresponde à liquidação da cota. Ficou claro agora? Sim, ficou. Ótimo. Ótimo. Quem perguntou? Ótimo. Ótimo. A sociedade, Daniel, qual é o tipo de sociedade? Qual a natureza jurídica da sociedade simples? Pessoal. Intuito persona. O credor não pode exigir quer dizer, ele até pode. Ele pode dizer: olha, vou fazer o seguinte, Maria me deve 40 mil reais, correspondendo às suas cotas totais.
ou então 20 mil reais, 50% das cotas que ela... Eu quero entrar na sociedade. Ele pode pedir, mas vai depender de quê? Correto. Ficou claro? Neste caso, é um direito dos sócios. O juiz não pode, eu acredito que seja essa a sua indagação, não pode obrigar ele a ser sócio da sociedade. Ele não pode pôr. Ele pode pedir que seja vendida a cota. E, se for o caso, ele diz, ótimo. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero participar da sociedade. Ele pode até pedir isso, mas é necessária a aquiescência dos demais sócios. Ficou claro? Olha, neste caso, se houver uma decisão judicial, o juiz disse, venda, Maria, a sua cota. Ela, Maria, pode tanto vender a José ou João, aí fica tudo entre eles, ou então ela vende a terceiro, e o terceiro adquire a cota, paga ela e ela pega ao seu credor. Então, vejam, tudo isso é uma decisão tomada em relação à venda da cota, que ela está obrigada a vender para pagar. Agora, como vai ser alterada a composição do quadro societário e se vai ser aquele que adquiriu cota sócio ou não, vai depender do caso concreto. Mas são possibilidades que podem se abrir, sem haver, veja, imposição. O que vai haver é o seguinte, cumprimento da venda da cota e, no caso, a entrada de um terceiro vai depender de quem? Dos sócios. Certo? Aquela do artigo 1032 é uma hipótese de retirada, exclusão ou morte. Veja, o sócio que se retira por vontade própria, por morte ou por exoneração, os seus herdeiros e sucessores respondem pelas obrigações até 2 anos averbada a resolução da sociedade. É aquele mesmo caso que nós vimos da cessão de cota. Então, a responsabilidade de quem se retira da sociedade se estende por até 2 anos da alteração do contrato averbado na junta comercial ou no registro civil de pessoa jurídica. Certo? Alguma dúvida? Ótimo! Essa é uma pergunta que eu queria que vocês fizessem. Veja, vai depender do que o contrato social diz. Na sociedade de pessoas, o herdeiro não assume o status de sócio. Por quê?
porque precisa da aprovação dos demais sócios. Se o contrato social estabelecer que o herdeiro assume as cotas, o status de sócio do decujus, tudo bem. Já está no contrato. Se ele é omisso, vai depender da deliberação dos demais sócios. Então, em linha geral, automaticamente, o herdeiro não assume a posição de sócio daquele decujus. Ficou claro? Então, aqui você observa que é algo semelhante àquela dúvida trazida no quesito 7. Pode, mas tem restrições. Pode se obedecer o que o contrato estabeleceu. Tudo está condicionado, no caso, ao contrato. Se o contrato já estabelecer, em caso de falecimento do sócio, o seu herdeiro assume o seu lugar no quadro societário. Pronto. Então, automaticamente, ele assume. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo claro? Ótimo. Quem assume o status de sócio tem um direito patrimonial de participação nos lucros e nos prejuízos. Tá certo? É um direito absoluto. Não. Porque isso poderá ser visto como uma cláusula leonina. Você entra, mas você não tem participação nos lucros. Digamos, seu pai tinha 40% das cotas. E, neste caso, participaria com 40% do lucro a ser distribuído. Você vai ter direito apenas a 10%. Isso é cláusula leonina. Certo? Nada. Obrigado pelas indagações. Ana Clara. Presente. Aí eu vou encerrar a apresentação de hoje.